Olá! Como que uma estrutura metálica pode ser econômica utilizando o princípio de minimização de cargas e como que a gente pode gastar muito dinheiro, jogar muito dinheiro fora e fazer uma cagada gigante achando que estrutura metálica pode ser utilizada como suporte de concreto armado. A questão aqui é o seguinte, aqui eu quero demonstrar, vamos imaginar que eu tenho que fazer uma laje, um mezanino, alguma coisa do tipo, que tenha 10 metros de largura, 6 metros de comprimento e eu tenho pilares nas quinas. Ok? Tá? Estou demonstrando um exemplo com vão maior para demonstrar a situação. Claro, se os vãos fossem menores, não seria mais... Sim, seria, tá? Mas a questão é, quero demonstrar com vão maior para a gente conseguir ver a gama de diferenças que a gente pode ter. Ok? Porque você vai ver muita gente falando, é um vão grande, usa uma viga metálica que vai ser melhor, vai ser mais econômico, mais eficiente. A questão aqui é o seguinte, vamos imaginar uma laje de concreto, 6 por 10, beleza. A sobrecarga para uma laje de mezanino, um escritório, uma coisa assim, mas ficar entre 150 e 250 quilos, vou tirar 200 para ser uma média. O peso próprio da estrutura, considerando a laje, que vai ficar entre 150 e 200 quilos por metro quadrado, mais as vigas secundárias, mais a viga principal, e quando a gente tem um vão considerável, o peso da viga principal é considerável, vai ficar em torno de uns 350 kg por metro quadrado. Se eu tenho paredes nessa região aqui, a posição não importa, né? Mas mano espalhado paredes, tá? Eu estou falando mais uns 200 kg por metro quadrado. Claro, isso aqui, como é uma parede, eu vou ter que trabalhar com uma laje maciça ou eu vou ter que planejar as paredes na laje treliçada, dependendo do caso, até colocar mais vigas, por isso esse peso maior também. O total disso aqui vai dar em torno de 750 kg por metro quadrado. O crítico aqui é o seguinte, bom, se eu tenho vigas aqui secundárias que tem que ser um vão de 6 metros, eu tenho um momento fletor das vigas secundárias em torno de 10 toneladas-força-metro. O que significa 10 toneladas-força-metro, Gilberto? Bom, 10 toneladas-força-metro, isso aqui seria uma viga de 60 de altura com os 3 ferros de 16 e 2 ferros de 20. Ok? Tá? Você precisa, nossa, é bastante aço, quem sabe compense trabalhar com uma viga contínua. Tá? Mas a questão é, a viga mestra, a gente está falando de 28 toneladas-força-metro. O que significa uma viga com 28 toneladas-força-metro? Uma viga de 28 toneladas-força-metro é uma viga que está de 75, 80 de altura, com 5 ferros de 20. Ou, dependendo do caso, 100 de altura com 4 ferros de 20. Ok? Tá? Então é uma viga com muito aço aqui igualmente, tá? Mas a questão é por causa do vão grande. Agora, o que eu estou falando? Ok, 5 ferros de 20, estou falando o quê? Estou falando tipo uns 15 centímetros quadrados. Ok? E aqui, 10 toneladas-força-metro, 2 ferros de 20, estou falando tipo uns 6 centímetros quadrados. Ok? Tá? Vamos pensar em outra situação agora. Um mezanino metálico. Ou seja, eu não estou falando mais um mezanino de concreto, agora estou falando uma estrutura metálica. Bom, mesmos vãos, tudo equivalente, tá? A sobrecarga é a mesma, tá? Realmente a sobrecarga é a mesma. Porém, o peso próprio, imaginando um painel wall, mais vigotas secundárias, mais essas vigas aqui metálicas, essa viga principal metálica, vai ser em torno de 50 quilos por metro quadrado. Isso que não vai mais ser essa carga gigante que eu tinha de 350, é só 50. Tá? E paredes, imaginando que eu uso uma parede seca, tá? Aquelas paredes de gesso, estou falando de 75 quilos por metro quadrado para uma obra normal. Ou seja, eu matei 125 quilos da parede e eu matei 300 quilos do peso próprio. O que vai acontecer aqui é o seguinte, nesse caso, a carga total vai ser 325 quilos, não 750, ok? Tá? E, consequentemente, o momento da viga secundária, que era umas 10 toneladas-força-metro, virou 4,5 toneladas-força-metro. O que significa 4,5 toneladas-força-metro? Significa que essa viga aqui, ó, vai ser tipo uma viga de 250, por exemplo, né? Claro, um exemplo, por 17,9. Uma viga que pesa 17,9, 18 quilos por metro, ok? Bom, ela tem 18 quilos por metro, tá? Isso aqui vai dar tipo uns 22 centímetros quadrados. Esses 6 centímetros quadrados aqui é tipo uns 5 quilos, ok? Só no positivo, claro. Com negativo e tudo mais, a gente pode imaginar que isso aqui vai dar em torno de uns 10 quilos por metro, ok? Tá? E esses 15 centímetros aqui, a gente pode imaginar que vai dar com os negativos, com estribos, com armadura de pele, isso aqui pode chegar tranquilamente a uns 25 quilos por metro. Ok? Tá? Quilo por metro da viga, por metro linear da viga, certo? Tá? E essa viga mestra de 12 toneladas-força-metro é uma viga tipo, poderia ser tipo a 410 por
38,8, tá? Ela vai ter um momento até mais, até que tá um folga aqui, deve usar até o 360 por 39, mas vai ser o peso equivalente, tá? Então aqui eu estou falando de 39 quilos, aqui eu estou falando de 25 quilos. Aqui eu estou falando de 18 quilos, aqui eu estou falando de 10 quilos. Nesse caso, ok, eu tirei todo o concreto e eu meio que aumentei uns 75, 80% o peso do aço para compensar. Nesse caso aqui, a estrutura metálica pode ser eficiente. Agora, como que eu faço para estragar essa obra aqui? Muito simples. Se ao invés de usar um painel wall, eu tivesse usado uma laje de concreto, ok? O que aconteceria é que essa carga de 50 kg aqui, ó, já viraria tranquilamente uns 200 kg, certo? Tá? Se eu usasse parede normal de alvenaria, ao invés de usar aqui, ó, voltaria para esses 200 kg. E daí, se eu fosse trabalhar com uma estrutura metálica, mas suportando laje normal, suportando parede normal, o momento fletor dessas peças dobraria. E, consequentemente, essa viga 250 por 17,9, agora que eu tenho que suportar, tipo, 9 kgfm, seria tipo uma viga 360 por 32,9, quase dobraria o peso. Essa viga aqui de 12 kgfm, se fosse para ser 24 kgfm, seria tipo uma viga 460 por 52, aumentaria uns 40% o peso. Ok? Tá? E, consequentemente, ela deixaria de ser econômica, dependendo do caso. Pode até compensar pela economia de mão de obra, mas o custo de material aumentaria consideravelmente, ok? Então, você vai fazer qualquer projeto de estrutura metálica, principalmente estrutura metálica, onde ela vai pegar cargas permanentes ou de laje e tudo mais, ou cargas gravitacionais, primeiramente, tem que preocupar o quê? Qual que é o total de peso dessa obra? No concreto armado, a gente não se preocupa muito com isso, tá? No concreto armado, a gente pode se preocupar com isso aqui e economizar uns 10, 15% da estrutura. Ok? Mas numa estrutura metálica eu consigo economizar tipo 30, 40% do valor da estrutura, pensando como que eu removo o peso da estrutura. Ok? Isso é importante por quê? Porque quando tem uma estrutura metálica, como o peso é menor, qualquer 50 kg a mais pode ser uma diferença considerável, porque 325, se eu colocar mais 100 quilos, eu aumentei em 30 e poucos por cento. 750 quilos, coloquei mais 100, aumentei em 13%, entendido? Então, na metálica é muito mais importante apertar essa carga aqui que eu tenho em total. O que eu consegui reduzir da carga total, eu estou reduzindo o global da estrutura, entendido? Então é muito crítico em pensar como que eu consigo enxugar o peso da estrutura numa estrutura metálica, ok? E tem aquela questão, e como que estrutura metálica eu consigo ver vencendo vãos maiores? Porque elas têm uma carga menor, ok? Quando você pensa em estrutura metálica, você pensa em como que eu consigo reduzir essa carga. E entra a questão que, se eu reduzo a carga pela metade, eu posso usar a mesma viga para vencer um vão 25% maior com a mesma flecha. Como flecha a gente pode aumentar um pouco quanto maior o vão, maior a flecha aceitável, eu consigo vencer um vão 40% maior se eu reduzir o peso pela metade, sem mudar a seção da viga nem nada, entendido? Então a questão crítica é, reduza o peso da estrutura ao máximo, tá? O motivo que você vê mezaninos, treliças e tudo mais, vencendo vãos consideráveis, é porque foi planejado como que a gente enxuga essa estrutura e alivia o peso, ok? E o motivo também que você vê estruturas metálicas que acabam ficando muito mais caras é porque não foi pensado em como aliviar esse peso, entendido? Se você quiser saber mais sobre dimensionamento de estruturas metálicas e de concreto armado, tem um curso completo de estruturas metálicas, onde tem um módulo justamente de mezaninos, que eu demonstro o dimensionamento de mezanino de passo a passo, das vigas, da laje, do deck, no caso, do painel wall. Eu tenho um curso também de concreto armado, demonstro também a otimização, e claro, esse fator aqui de alivio de peso é só 10% no concreto armado, mas 10% é bastante numa estrutura de concreto armado ainda, então esse fator também pode ser aplicado, beleza? Por enquanto será isso, mas sempre lembre, é o peso total da estrutura que vai dizer quanto que ela vai precisar de aço, ok? Momento fator é força vezes distância, e a força vem do peso da sua estrutura, então você alivia ela e, consequentemente, você alivia todo o aço da estrutura, toda a seção de concretos, toda a fundação da estrutura, só aliviando a carga total dela, ok? Mas por enquanto será isso, então, e até a próxima.